Fala galera, tô de volta e hoje para trazer para vocês mais informações sobre o Bitcoin, sobre o mercado tradicional. Hoje eu preciso passar alguns alertas muito importantes aí sobre o Bitcoin. A gente tem o Bitcoin hoje praticamente no 0 a 0, sem muita volatilidade, porém a gente pode ter muita volatilidade na parte da tarde depois da divulgação de taxa de juros. Tem alguns alertas muito importantes e algumas informações que eu preciso estar passando para vocês aqui sobre o Bitcoin e sobre o que pode acontecer para o dia de hoje aí com o Bitcoin, tá? Vou estar passando também algumas informações sobre o airdrop do token ARB, que muita gente tem me perguntado. Vou estar passando aqui como que funciona para você ver se você é elegível ou não, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, quero te passar duas informações muito importantes. Primeira informação, se você não está no grupo aberto do Telegram, entra lá, porque no grupo aberto do Telegram eu vou estar passando mais informações sobre o lançamento do token ARB que vai acontecer amanhã. E hoje já passei ali no grupo do Telegram o preço que eu iria estar comprando o Space ID, que é o token que foi lançado hoje na Binance, tá? E não só isso, por lá eu passo algumas informações, tiro dúvida e também vou estar mandando algumas análises lá no grupo aberto do Telegram. Lembrando que é grátis e aberto, então você pode estar participando do grupo também, tá? Segunda informação, foi aberto também o grupo da Semana do Investidor Pro. O que é a Semana do Investidor Pro? A Semana do Investidor Pro vai ser uma semana que eu vou liberar 5 aulas totalmente online e gratuito, onde eu vou estar te mostrando o caminho para se tornar um Investidor Pro. Vai ser a Semana do Investidor Pro 2. A Semana do Investidor Pro 1, muita gente ficou de fora porque as aulas não ficam gravadas, vai ser só uma semana, então eu decidi fazer a Semana do Investidor Pro 2, tá? Então não fica de fora porque vai ser só uma semana e você precisa estar lá no grupo para que você tenha mais informações de quando vai acontecer a Semana do Investidor Pro e de como você faz para estar participando, e lembrando que também é gratuito, totalmente online e gratuito, tá bom? Enfim, vamos lá para o vídeo e vamos entender o que está acontecendo aqui com o Bitcoin para o dia de hoje, que está começando a subir agora 1%, tá, pessoal? Por que a gente tem essa possível valorização aqui do Bitcoin nesse momento? Bom, a gente tem para hoje ou para agora S&P começando a subir, subindo um pouquinho, porém quando a gente vai ver em gráfico diário, observe que a gente vai ter uma resistência aqui no S&P 500. A gente tem também valorização para Nasdaq, a gente tem também valorização para Dow Jones. Só que muito cuidado, porque essa valorização pode não ser sustentada dependendo de como for o aumento de taxa de juros, dependendo do que o Fed ou do que o FONC falar depois do aumento de taxa de juros, tá? Então, para você que quer estar pegando trade, muito cuidado com o trade hoje. A gente vai ter muita volatilidade para o dia de hoje e possibilidade de liquidação nas duas pontas, tá? O que seria isso? Liquidação nas duas pontas nada mais é do que quando o preço ele dá uma agulhada para cima para tirar a galera que está shortando, depois a galera começa a fazer long e acreditando que vai subir infinitamente e ele volta a dar uma agulhada para baixo e tira quem está comprando. Então ele tira quem está vendendo e tira quem está comprando no stop. Isso eu chamo de liquidação nas duas pontas e geralmente isso acontece quando a gente tem informação muito importante e principalmente divulgação de taxa de juros, tá? Então muito cuidado com o Bitcoin porque ele está subindo nesse momento sendo puxado por mercado tradicional, mas essa valorização de mercado tradicional pode não ser sustentada, tá? Quando a gente vai observar aqui os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, que é um título para um período um pouco maior, ou título de longo prazo, a gente vai ver que os títulos está caindo para o dia de hoje. E o dólar também em queda, praticamente neutro para o dia de hoje, mas caindo ali 0,08. Não considero ainda uma queda muito expressiva, na verdade ele está praticamente neutro esperando a divulgação de taxa de juros para passar a se movimentar, tá, pessoal? Então nesse momento a gente passa a ter mais cautela, independente do que aconteça agora antes da divulgação de taxa de juros, pode inverter depois da divulgação de taxa de juros, tá? Então nesse momento, o que eu passo a ficar de olho aqui no Bitcoin? Primeiro, curtíssimo prazo, tá? Porque o curtíssimo prazo, ele pode acabar impactando no médio prazo. Por quê? Nesse momento, a gente tem uma resistência muito forte aqui no Bitcoin em 28.300, 28.400. Já falei para vocês sobre essa resistência aqui em 28.400, no qual, se tivermos o rompimento no curtíssimo prazo, aqui nessa resistência em 28.400, no qual a gente observa em gráfico de 4 horas ou em gráfico diário, a gente pode ter valorização para o Bitcoin até a região de 30 mil, que vai ser uma resistência psicológica, ou em 32 mil, onde o Bitcoin vai passar a lateralizar dentro dessa região, no qual já aconteceu lá atrás, tá? Quando a gente tinha o Bitcoin caindo, o Bitcoin encontrou essa região de 28
a 32 e formou lateralização dentro dessa região, no qual pode acontecer de novo, tá? Então a gente tem essa possibilidade de rompimento, porém rompimento não para grandes valorizações, para o Bitcoin voltar 40, 50, 60 mil, como eu tô vendo muita gente dizer. Não acredito que nesse momento a gente vai ter rompimento para grandes valorizações. E na verdade, o que eu acredito é que a gente pode ter lateralização independente da direção, tá? Por exemplo, a gente tem Bitcoin rompendo aqui 28.500, 28.400. A gente tem possibilidade de valorização e essa valorização vai fazer o Bitcoin encontrar uma resistência muito forte entre 30 a 32 e quando ele encontrar essa resistência, ele vai ficar batendo cabeça nessa região, assim como aconteceu cá atrás, tá, pessoal? Então, a gente tem essa possibilidade de lateralização para o preço do Bitcoin passar a subir só meados desse ano, só meados de 2023, para final do ano ele começar a se valorizar com divulgação de halving, com muita gente falando de halving, e daí o preço passa a subir porque tem a participação pública muito forte, tá? Então, nesse momento, eu acredito mais na possibilidade de lateralização para o Bitcoin, mesmo que ele passe a subir. Então, a gente tem a outra possibilidade que seria de queda, e mesmo o Bitcoin caindo, a possibilidade é a mesma, que seria de lateralização, porque a gente vai ter suporte aqui nessa região de 25 mil dólares por unidade, e a gente passa a observar que essa é uma possível região de lateralização para o Bitcoin, se o preço passar a corrigir. Luiz, você falou que a gente tem ou pode ter lateralização independente da direção do preço. Então, o que eu preciso estar fazendo? O que eu passo a estar fazendo nesse momento? Bom, essa é uma pergunta que muita gente quer saber e que muita gente acaba me perguntando, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai assumir uma direção, a gente vai simplesmente se preparar para ambas as direções. Primeiro, se a gente tiver uma rejeição dessa região aqui de 28.500, 28.400, a gente tem possibilidade de queda para o Bitcoin, no qual o suporte vai estar em 25. Infelizmente, se ele não conseguir superar ou se ele rejeitar essa região, o próximo suporte vai ser em 25. O Bitcoin volta direto para 25, porque não tem mais nada que segure o Bitcoin até essa região de 25. Então, o que a gente passa a fazer é estar shortando, procurando aqui pontos de venda no Bitcoin, não vender o Bitcoin ativo, mas contratos futuros de Bitcoin, no qual você precisa aprender como está fazendo short no mercado futuro, para que você possa estar aproveitando essas quedas como oportunidade. Se você quer aprender, entra lá na Semana do Investidor Pro, que lá eu te ensino, tá? E aqui, pessoal, a gente tem um risco-retorno bem favorável se houver uma rejeição. O que seria uma rejeição? Rompeu para cima e depois voltou e rompeu para baixo. Rejeitou. Se ele rejeitou, queda aqui até os 25. Então, nesse momento, a gente passa a estar shortando o Bitcoin até 25, dando aí um lucro de 10%, no qual a gente volta a estar comprando mais Bitcoin nessa região, porque vai ser uma região de base de preço. Se é uma região de base de preço, a gente realiza o nosso lucro em base e passa a estar comprando mais para a carteira spot, porque vai ser oportunidade para estar aumentando nossa carteira spot. Mas, Luiz, rompeu para cima e conseguiu segurar acima dessa região. O que eu passo a fazer? Nesse momento a gente procura aqui por longs até essa região de 22. A gente vem fazendo operações dentro dessa região porque a gente tem a possibilidade dele ficar batendo cabeça dentro dessa região. Então, ele conseguiu segurar acima dos 28.400. A gente vem fazendo operações e dentro dessa região a gente tem operações bem vantajosas, porque esse range é um range bem longo, é um range aqui que dá 10 a 12%. Então a gente consegue pegar long até 32, chegou em 32, rejeitou, a gente consegue pegar short até os 28, chegou em 28, a gente consegue pegar long até os 32, e assim a gente vem pegando essas operações dentro dessa região, porque é um range mais longo, não é um range, não é uma lateralização muito pequena de 1, 2%, é uma lateralização maior, que provavelmente pode durar aí alguns meses, tá? Então a gente passa a fazer essas operações aqui no Bitcoin, tá bom? Para Bitcoin é isso, e compra em Bitcoin só em 25 se ele voltar, tá, pessoal? Nesse momento a gente não consegue estar comprando Bitcoin aqui porque a gente pode passar por um período de lateralização. Isso eu, Luiz, tá? Para minha carteira, para a forma que a minha carteira tá nesse momento, eu só vou estar comprando Bitcoin em 25 mil dólares por unidade. Mas você que não tem nada de Bitcoin, não comprou nada ainda, dá para comprar alguma coisa? Dá sim, depois da divulgação de taxa de juros, depois de ver o que vai acontecer, pode estar começando a aportar aos pouquinhos aí, tá? Lembrando, aportar aos poucos, tá? Já vindo aqui pro ARB, pra galera que quer saber como ver se está elegível, não é bem simples, tá, pessoal? É só vir aqui no site arbitrum.foundation, tá? Lembrando, arbitrum.foundation, que é o site oficial da Arbitrum. Você vai conectar sua carteira e vai aparecer aqui para
você verificar se você está elegível ou não, tá? Verificando se está elegível, ele vai te mostrar ali o quanto de token você conseguiu ganhar nesse airdrop. Depois ele passa a data que você vai poder estar tirando, sacando esses tokens e poder estar vendendo, que provavelmente vai ser amanhã, dia 23. Eu não sou elegível, tá? Não fui elegível nesse airdrop porque eu não utilizo a rede Arbitrum, tá? Então, nesse momento, eu não tenho aí os tokens Arbitrum como airdrop, ganhado de airdrop, mas provavelmente eu compre ali alguns tokens da Arbitrum no dia do lançamento. A gente vai ter diversas exchanges lançando aí o token Arbitrum, sendo que o token Arbitrum é uma das principais Layer 2 da rede Ethereum, então a gente tem um token aí bem fundamentado, a gente tem um token aí que tem bastante utilidade e usabilidade. Então, a gente passa a ficar de olho nesse token também, não só para lançamento, mas também para médio e longo prazo, tá? Porque a gente pode ter aqui uma possível Matic sendo lançada, tá, pessoal? Então, a gente precisa ficar atento aí ao token ARB. E amanhã eu vou estar passando mais informações sobre o token ARB, se eu estou comprando ou não e onde eu estou comprando lá no grupo do Telegram, tá? Então entra lá no grupo do Telegram que eu passo essas informações por lá, tá bom? E se você quer ganhar alguns tokens ARB, você pode estar ganhando aqui na pool que a BitGet acabou de lançar, tá? A BitGet que lançou uma pool de ARB, tá, pessoal? ARB com o token ARB INU, então você compra o token ARB INU dentro da própria BitGet, coloca aqui nessa pool e aqui você passa a ganhar os tokens ARB. Essa pool vai demorar aqui por 4 dias, tá? Quase 5 dias a partir do momento que eu estou gravando e você consegue estar ganhando uns pouquinhos aí até o final dessa pool, tá? Houve outras pools aqui de ARB, porém já foram finalizadas ou já estão finalizando, tá? E aqui, nesse momento, a que mais está sendo vantajosa, pagando 80% de APY, é a pool de ARB INU que foi lançado hoje, tá? Então, se você quer participar dessa pool, link na descrição, cria sua conta lá na BitGet. Por lá você consegue estar depositando via Pix. Depois que você deposita via Pix, você consegue também estar comprando o ARB INU e colocando aqui nessa pool para você estar ganhando alguns tokens ARB que vai ser lançado amanhã, tá? E mais informações sobre o lançamento, passo lá no grupo. Então entra lá no grupo e por lá vou estar passando mais informações sobre o lançamento do ARB. Tá bom? Enfim, pro dia de hoje era isso, tá, pessoal? São esses alertas que eu preciso estar passando para vocês aí. E muito cuidado com o Bitcoin antes da divulgação de taxa de juros, porque a gente vai ter muita volatilidade, tá bom? Enfim, vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Fui.